educação. E quando eu estudo psicanálise, eu estou cheio de ferramenta para criar filhos com autoridade, sem ser autoritário, para educar os meus filhos conforme aquilo que eu acredito, para dar limites psíquicos para os meus filhos. A psicanálise é isso tudo e muito mais. Ela nos leva a ter amor próprio, a olhar para nós, a olhar para a nossa história com compaixão, a reescrever a nossa história. Nesse vídeo de hoje, eu queria falar com você um pouco sobre sonhos e sobre você. Quem é você de verdade? O que você sonhou a ser? Eu quero te voltar com você um pouquinho lá na sua infância. Eu adoro alguns vídeos da infância. Pense em você criança. Quem você era? Tenta lembrar até da imagem. Você deve ter tido alguma foto de você pequeno. Lembre-se de você. Eu gosto de lembrar da Andreinha. A Andréia pequena. Uma menina sonhadora, calada, que vivia pelos cantos. E essa cena ela me marca muito e ela me lembra muito, porque eu tenho 6 irmãos e os meus irmãos todos maiores que eu. Eu nasci já bem depois, uma gravidez indesejada. Não que os meus pais não quisessem, mas eles não podiam, não estavam preparados para ter mais uma filha. E como meus irmãos eram maiores, eles iam brincar e eles não me incluíam na brincadeira. E eu sempre ficava na quina das paredes, sentada, observando os meus irmãos brincarem, observando os meus irmãos conversarem. Ali começa a psicanalista, ali começa a filósofa, a pessoa que precisou aprender a ficar sentada e apenas ouvir. E você, lá na sua infância, quem era você? A criança brincalhona, a criança calada, a criança tímida, a criança chorona. Talvez você tenha ouvido, você era chorão demais. A criança que foi rejeitada, talvez depois adotada por outra família. Volte na sua infância e olhe para você. Olhe para essa criança. As dores dela ecoam até hoje dentro de você. As dores, as vozes, os desejos dessa criança gritam dentro de você. Talvez você não consiga colocar limite nos seus filhos porque você sente culpa porque foi limitado demais. Talvez você não consiga crescer profissionalmente porque sente medo de fazer sucesso e abrir mão da sua história. Eu não sei a criança que você viveu ou a criança que você foi, mas essa criança tinha sonhos. Eu gosto muito daqueles vídeos de crianças vestidos de astronauta, de super-herói, de cozinheira, de médico, de bombeiro. Quem você queria ser? Quem você sonhou ser? Aliás, te permitiram sonhar? Seus pais, seu entorno, te permitiu sonhar? Eu queria muito ser médica quando eu era pequena. E hoje eu sou médica de almas. E você? O que você queria ser? Você teve coragem de contrariar a sua história? As pessoas às vezes te diziam, você não vai ser nada, você não vai crescer, você não vai alcançar. Você teve coragem de contrariar a sua história? Ou você só repetiu falas e ecos do desejo de outras pessoas? Eu vou te contar aqui uma história de um livro que vai nos elucidar bastante essa nossa prosa psicanalítica nesse vídeo. Eu queria te convidar nesse momento do vídeo a ir para um lugar sozinho ou coloque fones. Independente de onde você esteja, mas tire aí pelo menos 40 minutos para você. A proposta desse vídeo é um exercício psicanalítico. Então tire 40 minutos como se você estivesse tendo uma terapia comigo. Aqui estamos só você e eu olhando nos seus olhos. E eu queria ter uma prosa psicanalítica com você. Coloque fones, vá para um lugar distante, vá para um lugar que você possa ficar sozinho, ou se não puder ficar sozinho, que você fique isolado, mas que você tire esse tempo para você. Tem um livro que se chama Fernão Capelo Gaivota. Esse livro é maravilhoso, ele é de 1970. E esse livro conta a história de uma gaivota, que se chamava Fernão Capelo. Gaivotas planam, são grandes, pesadas e não foram feitas para grandes alturas. Elas planam ao redor de barcos
e perto da praia, para comer os peixes que os pescadores jogam fora, os peixes que estão mortos, os peixes que já estão necrosando, boiando na água, os restos de vísceras de peixes que os pescadores jogam na praia e daí para frente. Gaivotas não foram feitas para voar alto. Gaivotas foram feitas para planar e comer restos, e por isso são pesadas e têm as asas grandes e largas. Esse livro, Fernão Capelo Gaivota, conta a história de uma gaivota que queria ser diferente. E ele foi muito criticado por isso. Fernão não estava preocupado em ficar por conta de planar e comer restos, porque essa é a vida das gaivotas. Fernão queria voar. E ele era muito criticado por isso. A mãe dizia para ele: meu filho, você está apenas pena e osso. Você está magro, ao invés de gastar seu tempo brigando com as outras gaivotas para pegar os restos na praia, você fica ensaiando voos. Mas Fernão não se prendeu à voz da mãe. Ele continuava tentando. E ele tentava voar mais alto, mas as asas eram grandes e pesadas. E ele continuava, mas conseguia voar a pequenas alturas. Ele ensaiava loopings, ele ensaiava grandes subidas, ele ensaiava mergulhos profundos e todas as gaivotas riam dele, porque gaivotas não foram feitas para as alturas. Gaivotas foram feitas para voos baixos, planar e comer restos. Um dia, Fernão subiu o máximo que ele podia e depois, na descida do voo, tentando ensaiar um voo muito diferente, ele deu uma rasante. Só que ele não conseguiu se segurar e não conseguiu planar a tempo. Se espatifou na água dura daquele mar frio daquele dia. Fernão meio que desmaiou e lá naquela água ele ouviu a voz do seu inconsciente. A voz de milhares de pessoas, de gaivotas que gritaram para ele a vida inteira. As vozes do inconsciente de Fernão vieram à tona, os traumas. Gaivotas não foram feitas para voar. Suas asas são grandes, você foi feito para planar e comer restos. Aquela voz ecoou dentro da cabeça dele. Ele acorda do desmaio, se levanta naquela água com as penas molhadas, com muita dificuldade, começa a alçar voo e pensa em voltar para a praia e ser apenas uma gaivota comum, que planava e comia restos. Mas nessa volta para a praia, Fernão pega uma corrente de vento diferente e ele tem que mudar a posição das suas asas. E ali ele alcança uma altura que ele nunca tinha alcançado. E ele percebe que se ele pegasse outra corrente e dobrasse as asas ficassem menores, ele poderia voar mais alto. E Fernão faz isso e faz grandes malabarismos e grandes voos. E naquele dia ele voou até muitas alturas e ele voou até a noite, fazendo grandes voos, grandes rasantes, grandes visões que ele nunca tinha tido. E de repente, já no fim do dia, ele volta lá para o grupo de gaivotas. Quando ele chega, tem uma reunião de gaivotas, o ancião chama ele, Fernão Capelo Gaivota, e ele vai para o meio da roda. E ele ouve a seguinte palavra: você para nós é motivo de desonra. Gaivotas não foram feitas para voar alto foram feitos gaviões. Gaivotas não foram feitas para voar à noite foram feitas coruja. Você quis romper a sua história e por isso você vai ser banido do meio de nós. Eu paro a história por aqui e se você quiser entender o restante, você vai ler o livro Fernão Capelo Gaivota. Essa é a história de uma gaivota que resolveu não se resumir ao seu DNA, não se resumir à sua história. E você? Que gaivota é você? Você é a gaivota